falar de ondas eletromagnéticas, mas num conceito histórico e não técnico. Atualmente, é impossível a gente imaginar a vida sem a utilização de equipamentos como o smartphone, uma televisão, o rádio, até mesmo no porteiro eletrônico, né, que com um controle remoto a gente abre ou fecha. Todos esses equipamentos, eles utilizam da radiação eletromagnética para a transmissão de dados, de imagens, de vídeos. A gente vive nesse ambiente cheio de tecnologia sem imaginarmos como tudo começou. Nós devemos ao físico britânico James Clerk Maxwell, que foi quem descobriu e entendeu como que funciona e como que é produzida a radiação eletromagnética. Ele viveu no século XIX e, através de 4 equações matemáticas, ele conseguiu demonstrar de uma forma esplêndida como que é produzido e como que se propaga no vácuo as ondas eletromagnéticas. Essas 4 equações matemáticas que demonstram as ondas eletromagnéticas ficaram conhecidas como as equações de Maxwell. O interessante é que essas 4 equações não são dele. A primeira é a lei de Gauss, né? Obviamente, então, essa equação foi desenvolvida por Gauss. Numa bateria, por exemplo, vamos imaginar uma bateria que está na prateleira da loja, ela não está sendo utilizada, né? Vamos supor que ela esteja com carga, mas não há nada ligado nela. Então nós temos ali a presença de campo elétrico, que é o que define essa primeira equação de Maxwell, que foi desenvolvida por Gauss. A equação do campo elétrico estático, né? Ali nós temos nos polos da bateria o polo positivo e o polo negativo. Ali nós temos a presença de campo elétrico. E matematicamente a dedução, né, a explicação matemática para isso é o que está presente, é demonstrado, né, na lei de Gauss, que é a primeira equação de Maxwell. Mais à frente vocês vão entender essa aparente confusão. A segunda equação de Maxwell também é de Gauss, foi desenvolvida por ele. E ela explica o seguinte, uma coisa interessante, é que não há monopolo magnético. Isso não é complicado, apesar da palavra. A grosso modo é o seguinte, você sabe um ímã, a gente pega a barra de um ímã, se a gente corta no meio, o ímã ele tem polo norte e polo sul. Se a gente corta o ímã no meio, o que vai acontecer? Polo norte para um lado, polo sul para outro. É isso? Claro que não. É por isso que não há monopolo magnético. A gente não consegue separar o polo norte do polo sul. Se cortarmos no meio, nós teremos 2 ímãs, cada um com seu polo norte e seu polo sul. Então, a segunda equação de Maxwell, que foi desenvolvida por Gauss, ela explica matematicamente este fenômeno. Temos então, são 4 equações de Maxwell, então nós temos agora a terceira lei, a terceira equação de Maxwell, que foi desenvolvida por Ampère. Estamos quase chegando lá para vocês entenderem essa aparente confusão. São 4, nós já estamos na terceira. A lei de Ampère, ela diz o seguinte, que havendo um fluxo elétrico, ou seja, quando você liga alguma coisa na bateria, fechou o circuito, acendeu uma lâmpada, por exemplo, está tendo um fluxo
uma corrente elétrica, né? Aí há a produção de um campo magnético, ou seja, a movimentação de elétrons, havendo uma corrente elétrica, tendo uma movimentação, uma corrente elétrica, há a presença de um campo magnético. Um campo elétrico, ele gera um campo magnético, se ele estiver em movimento. Essa é a terceira equação de Maxwell, que é a lei de Ampère, que foi desenvolvida por Ampère. E por fim, a quarta equação de Maxwell, ela é uma equação que foi desenvolvida por Faraday. O Faraday, ele descobriu o seguinte, o contrário do que o Ampère havia descoberto. Que havendo a variação de um campo magnético, ele gera um campo elétrico. É o inverso. O Ampère falou que havendo um fluxo de elétrons, né, uma corrente elétrica, uma movimentação, né, de cargas elétricas, há a produção, a geração de um campo magnético. E o Faraday, ele concluiu tudo isso matematicamente. Fazendo contas ali, ele descobriu, né, na matemática ele descobriu isso, que a variação de um campo magnético gera um campo elétrico. Bom, então, como que é essa história de que as quatro equações de Maxwell são desses outros cientistas que nós falamos agora? É que o Maxwell, ele teve uma sacada, entendeu? Cada personalidade dessas que nós falamos, Gauss, Ampère, Faraday, tiveram os seus nomes para a posteridade na história, porque foram trabalhos importantes. E o Maxwell reuniu essas quatro equações e descobriu como que funciona. Ele descobriu como que é a produção e a propagação, inclusive no vácuo, das ondas eletromagnéticas. Essa foi a grande sacada do Maxwell, quando ele juntou essas quatro equações e constatou que dali surgia as ondas eletromagnéticas. E o mais interessante de tudo isso é que isso foi apenas dedução matemática. Porque o Maxwell ele viveu no século XIX, ele morreu em 1870, nem o rádio havia sido descoberto. Ele nem soube para que serviria todo aquele esforço que ele teve. Ele descobriu, publicou, ficou sabendo da possibilidade da existência das ondas eletromagnéticas. Ele calculou a velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, que é também ondas eletromagnéticas, a luz, né? Mas ele morreu sem que o Marconi inventasse o rádio, né? Ele não soube nada disso. Mas essa história das ondas eletromagnéticas, que depois propiciou, né, essa escalada tecnológica que hoje nós nos vislumbramos e usufruímos, né, tem também outras histórias interessantes, porque no início do século XX, 1920 e pouco, por aí, um astrônomo americano, Edwin Hubble, vocês já ouviram falar do telescópio Hubble, né, que é em homenagem a ele? Ele era privilegiado porque ele dispunha do maior telescópio da época para estudar o céu, ver as estrelas. E ele constatou que as galáxias mais distantes, elas tinham a luz mais avermelhada. Comparada com outras galáxias que eram para ser iguais pelo formato, pela quantidade de estrelas, enfim, as mais distantes tinham a luz mais avermelhada. E como nós falamos que a luz também é uma forma de ondas eletromagnéticas, radiação eletromagnética, ela tem sua frequência,
Então, nas cores do arco-íris, nós vemos todos os espectros de frequências visíveis e as suas cores, que são 7 cores do arco-íris, que vai do vermelho ao violeta. Então, o vermelho é que tem a menor frequência, e o violeta é a que tem a frequência mais alta dentre o espectro de radiação eletromagnética que nós conseguimos enxergar, né? De forma que, então, a galáxia que está mais distante, ela tendia para o vermelho. Ele deduziu que, então, ela tinha uma frequência menor. Era como se ela estivesse se afastando. É como, por exemplo, quando a gente está numa estrada e vem um carro ao nosso encontro buzinando. O som é assim. Enquanto ele vem vindo, é agudo. E quando ele passa, fica mais grave, né? Ele vem vindo pi-ó, né? E acredito que todos vocês já tiveram essa experiência. Depois que o carro passa, fica mais grave o som da buzina, embora a buzina é a mesma, o som evidentemente é naquela frequência, não muda, mas à medida que a gente está indo de encontro, a gente vai se adiantando, né? Vai atropelando as ondas sonoras que se propagam pelo ar, e a frequência fica mais curta, aí o som é mais agudo. E depois que a gente passa, a gente está correndo da frequência, né? Ela vem ao nosso encontro e nós estamos afastando, então ela fica mais longa. E aí o som fica mais grave. Essa analogia que chama-se efeito Doppler, né? Que o Hubble utilizou para deduzir que as galáxias mais distantes estavam se afastando. E isso gerou uma polêmica, né? Que aí, naturalmente, já concluiu-se que o universo está em expansão, e aí já surgiu a teoria do universo em expansão, que Fred Hoyle, que achava essa história ridícula, ele defendia o modelo estacionário, ele também era um físico importante, ele construía modelos matemáticos para defender a sua tese. Ele chamou isso aí de Big Bang, né? Big Bang, a grande explosão, mas no sentido de chacota, de dizer que isso é bobagem, né? Mas os cientistas, eles não apenas falam assim, eu acho que, né? Tudo, como vocês já puderam perceber, é baseado na matemática. E George Gamow, em 1948, ele previu, através de equações matemáticas, ele publicou um artigo científico, né, bem fundamentado. Entre outras previsões que ele fez, ele previu que o universo estaria banhado em uma radiação cósmica de fundo, ou seja, que de todas as direções estariam vindo, né, radiações eletromagnéticas, sinais de rádio. E o cálculo dele foi preciso, ele deu até a frequência 160 GHz, 160.4 GHz para ser bem exato. Ninguém deu muita importância para essa publicação do Gamow. Naquela época o pessoal não estava engolindo muito essa história de Big Bang, e o que se impunha na comunidade científica era a teoria de Fred Hoyle. Mas aconteceu uma coisa interessante, que em 1965, 17 anos depois da publicação de Gamow, haviam dois técnicos do laboratórios Bell, que lá nos Estados Unidos eles estavam se debatendo com um problema de ruído, porque na década de 60 estavam começando as transmissões via satélite, e havia um ruído ali que eles não conseguiam resolver. Eram grandes antenas parabólicas para captar o sinal do satélite, e tinha uns pombos que fizeram ninhos ali, eles fizeram cocô nas antenas, eles lavaram achando que podia ser isso. E olha, eles estavam já trabalhando direto naquele problema sem conseguir solução. Para qualquer lugar que eles apontavam as antenas, aparecia esse ruído. Não conseguiam resolver. E
por coincidência, mais ou menos naquele mesmo período, dois físicos americanos, Bob Dicke e Jim Peebles, eles estavam trabalhando naquela teoria, naquela previsão feita por Gamow. E esses dois técnicos, Arno Penzias e Robert Wilson, eles ficaram sabendo desse estudo do Bob Dicke e do Jim Peebles. E aí eles foram, então, pesquisar a respeito e constataram, eles descobriram, finalmente, empiricamente, nos testes, né, eles comprovaram, na prática, a existência dessa radiação de fundo, prevista por Gamow em 1948. A ciência tem dessas coisas. Há várias que a gente pode chamar de profecias, né, que se cumprem muito depois. E foi fantástica essa descoberta de Penzias e Wilson. Tanto que eles receberam o Prêmio Nobel de Física em 1978 por causa dessa descoberta, né? Então, nós podemos perceber que as ondas eletromagnéticas, de que usufruímos no nosso dia a dia e nem nos damos conta, né, de tudo o que ela já tem de história ao longo de mais de 150 anos, ela nos possibilita, inclusive, né, conhecer e entender um pouco, né, de como funciona o nosso universo. Se você gosta de ciência, se você gosta de tecnologia, venha estudar conosco no Centro Universitário Emory. Aguardamos a sua visita. Muito obrigado pela atenção. Curta a nossa página e inscreva-se no nosso canal.